Hoje é um culto de ação de graças, eu fico feliz pelo testemunho da minha irmã. É um culto de ação de graças, é um culto de alegria pelo que Deus tem feito na comunidade, pelo tempo de restauração, como orou o irmão Jaime, futuro pastor, enquanto ele estava adorando, ele disse assim: obrigado, Senhor, pelas comunhões, pelas mutirões, pelas mãos cortadas, pelos calos. Quase que eu perco o dedo na madeira lá, carregando madeira. Mas, realmente, a gente fica com o corpo moído e chega em casa um coração alegre, feliz, a gente dorme feliz, porque a gente está fazendo algo em conjunto, em unidade, e algo que é para o corpo de Cristo, que é para o reino de Deus, né? E como a gente está em tempo de restauração, Paula, eu lembrei de ti, aqui na entrada da igreja tem uma caixinha de vidro. Você sabe qual é o propósito dessa caixinha? Exatamente. Essa caixinha foi feita ali, se eu não me engano, foi o pastor Celso que fez, eu não lembro agora. Mas é que as pessoas pudessem colocar motivos de oração e de intercessão. Alguém vinha, pegava aquelas orações e levava para casa para orar por elas. A gente nunca mais fez isso. Então, quem sabe, Paulinha, você traz aí no próximo domingo os papéis para nós retomarmos esse processo, já que tem a ver com o ministério de intercessão. E no tempo de restauração, vamos restaurar todas as coisas. Tudo que Deus tem nos dado. Meu culto é de ação de graças pelo Luiz. É um culto de ação de graças por ver a Lorena aqui. Me deu vontade de chorar quando eu vi ela entrando ali. É um culto de ação de graças quando eu vejo o Fábio aqui. Outros irmãos preciosos que estão... o Fernando trabalhando ali com o pessoal de rua. Nosso culto de ação de graças é por ver que a igreja é viva e está trabalhando. É um culto de ação de graças porque nós tivemos uma conversa com o presbitério e nós estamos começando um ministério de integração missionária dentro da Vinho Novo. Há um trabalho que há muito tempo nós negligenciamos, que é um trabalho de acompanhar os projetos missionários da igreja. Manter um contato constante. E é um projeto novo, né? Nós nunca fizemos dessa forma, mas agora nós estaremos acompanhando todos os missionários, entrando em contato com ele constantemente, passando informações, recebendo informações, passando para a igreja informações, criando um espaço comum onde todos os missionários possam ter acesso ao nosso conteúdo de Instituto Bíblico, livros, e realmente sermos pais dessas missões. Talvez, por algum tempo, nós enviemos os missionários e deixemos um pouco eles lá. E isso pode gerar pessoas... Claro que um ou outro ministério a gente se aproxima, né? Mas, às vezes, algum outro a gente acaba deixando de lado. O pastor Celso, viajando para o Ribeirinho, sentiu isso de perto, ao ver alguns trabalhos sendo ali terminados, né, irmã? Mas o Espírito Santo vai nos dar forças para conseguir fazer com que esse trabalho do Ministério de Integração Missionária funcione de forma eficaz. Começamos ali com 3 jovens. Tive uma reunião com um deles lá, já para a gente começar esse trabalho já a partir da semana que vem. Então, esteja orando. Se um dia você quiser fazer parte, faça parte. Faça alguma coisa, né? Amém? Bom, algum aviso aí? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Eu pedi para Deus me dar uma palavra para ministrar para os irmãos, e eu fiz algo que normalmente não é comum de eu fazer. Eu fiz um release, porque quando a gente está aqui na frente, a gente fica um pouco nervoso. É igual apresentar TCC. Então, por essa razão, eu quis anotar alguns detalhes importantes para que eu pudesse passar para vocês a palavra do Senhor hoje. O pastor Celso pregou, domingo passado, sobre essa questão da nossa infantilidade espiritual. Foi postado lá no YouTube, Crente e Criança, né? Então, baseado nessa pregação, eu queria falar um pouco sobre a maturidade, sobre a importância dessa maturidade para a igreja. Então, a gente está ciente que todo ser humano, ele é composto, ele tem o seu crescimento gradual, ele é composto por complexo de experiências. A sua forma de aceitar as suas falhas, as injustiças, o desapontamento e também as suas vitórias. Como ele lidar com tudo isso faz com que a pessoa vá amadurecendo ao longo da vida. E a maturidade na vida humana, normal, ela se dá com o tempo,
algumas pessoas um pouco mais tardias, outras um pouco mais cedo, mas existe um processo natural da maturidade. É comum você ver pessoas até com idade avançadas que agem como pessoas infantis, né? Então, querendo ou não, esse processo natural da maturidade também se dá no mundo espiritual. Então, eu peguei aqui no dicionário, qual é o sentido da palavra maturidade? Então, no dicionário Aurélio, pastor Aurélio, diz assim: entende-se por maturidade o processo pela qual qualquer ser vivo cresce e se desenvolve até atingir o seu ponto de máxima plenitude. A maturidade ela é um processo que não acontece de um momento para o outro, mas é a partir do aparecimento de certos fatos e elementos, como eu acabei de falar aqui anteriormente. A forma como nós lidamos com o fracasso, com as dificuldades e com o sucesso demonstra a nossa maturidade. Então, agora nós vamos ler alguns versículos bíblicos e aí depois a gente vai discutir um pouco mais a palavra, ok? Primeiramente, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Verso 11. Eu vou ler porque fica melhor por causa da gravação, tá, gente, do ao vivo. Eu sei que a gente tem costume dos irmãos lerem, mas aí não sai nada, ninguém ouve. Vamos lá. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então, Paulo está falando de um processo, ele está explicando o processo da maturidade normal do ser humano, para, obviamente, falar sobre o crescimento espiritual. Agora, vamos ler um outro texto. Eu quero fundamentar a palavra, por isso que eu estou lendo alguns textos, tá? Efésios, agora abra aí a Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, no verso 11. Quando eu parar de ouvir as folhas virando, eu vou ler aqui. Se bem que tem gente que é smartphone, né? É mais moderno. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, aqui que está no púlpito, outro para profetas, mestres, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento. Eu vou ler aqui nessa outra versão aqui. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas e nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e espertezas de homens que nos induzem ao erro. Então é interessante, Nildo, que quando ele trata de maturidade aqui, ele fala que a criança aqui é aquela pessoa que está sempre atrás de uma revelação, não consegue se firmar no conhecimento próprio da palavra. E essa é a razão pela qual Deus tem levantado profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, para que nós possamos, dentro da palavra, instruir a igreja, para que a igreja chegue à maturidade. Então, de uma certa forma, coloco sobre mim a culpa de que muitas vezes a infantilidade
que nós vemos na igreja é culpa nossa também. Porque nós temos o dever, como pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, instruir os nossos filhos na fé, para que eles tenham maturidade. Então, a palavra não é apenas um chamado ou uma cobrança para você, mas é para nós que somos líderes, você que é líder de ser, você que é líder de uma congregação. André, nós temos o dever de instruir nossos filhos, as ovelhas, para elas não serem enganadas por qualquer vento de doutrina. E eu vou te dizer, nesse tempo atual, o que mais tem é a igreja que cria doutrina para encher ela de gente querendo ter bênçãos financeiras. E não estamos gerando pessoas maduras o suficiente para ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Pai. Está todo mundo pedindo para Deus fazer a sua própria vontade. E isso é o que a Vinho Novo não vai fazer. E talvez isso signifique que a nossa igreja não seja uma igreja de 5.000 membros. Que bom, né, irmão? Mas por quê? Porque nós queremos uma igreja madura. E as pessoas que são mais hábeis, mais capazes, nós enviamos para as missões. E a gente não perde tempo. Já estamos preparando mais um instituto, porque final do ano vai mais gente. Porque essa é uma igreja que tem um propósito doutrinário. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura. A igreja madura é uma igreja que reconhece que a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso fundamento. E não os nossos próprios interesses. Quando eu falo interesse, irmãos, eu não estou falando que o fato de você trabalhar, estudar, você está buscando seus próprios interesses. Não, pelo contrário, é uma alegria para nós ver você estudar, prosperar. Eu estou falando no sentido de que a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, porque ela se preocupa apenas com aquilo que ela vai conquistar. Entendeu a diferença? É uma diferença. Porque às vezes a gente fala isso e a pessoa entende, então não posso trabalhar, não posso ganhar dinheiro. Não pode, deve, porque o reino de Deus precisa de finanças. E eu quero que você prospere. Porque a sua oferta e o seu dízimo ajudam a igreja a continuar o projeto. Né? Então você vai chegar lá, em nome de Jesus, mais ainda. Fico feliz quando vejo irmãos prosperando. Quisera eu poder ajudar mais outros irmãos a prosperar. A questão é que eu não sou a pessoa ideal para ensinar isso, né? Tem pessoas mais capazes. Tem gente que pede para o pastor, me ajuda a prosperar. Irmão, procure um assessor. Tem gente que chega para o pastor, eu não aguento porque eu estou passando por essas depressões. Falei, vou orar por ti, procure um psicólogo. A gente não tem resposta para tudo, mas existem especialistas que Deus levanta para nos dar orientações. Né? Irmã do André, o que eu diga, né, Andrezão? Ela está aconselhando um monte de pastor doente. Já acredita nisso, irmã? Pastores emocionalmente doentes. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, Evangelho aí. Verso 2. Estou ouvindo as páginas ainda, espera. Deixa eu acabar. Verso 2. Desculpa, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhes será concedida. Então Deus está disponível para lhe dar sabedoria,
para você lidar com as situações difíceis. Então aqui, nesse texto, Inácio, o que ele está dizendo? É que a sua maturidade, ela vai ser aflorada quando você passar por tribulações e dificuldades e saber lidar com elas de forma madura, de forma alegre. Se alegrar nas tribulações. Então, a forma como você reage diante das dificuldades é que vai gerar em você uma pessoa perseverante e madura. Entendeu, Alan? Não é choramingando. Por que que isso está acontecendo comigo, Deus? Não! O Senhor não me ama mais, não vou para a igreja. Fazer greve de culto, não vou para o culto. Se o Senhor não me abençoar, não volto para a igreja. Chantagem de presença no culto. Você vai choramingar a criança. Não. Levanta a cabeça e diz assim, Senhor, obrigado. Porque eu sei que isso aqui vai me fazer me tornar uma pessoa mais madura, mais forte diante das dificuldades. Então você vai levantar a cabeça e vai suportar com alegria todas as lutas e dificuldades, seja ela física, financeira, seja ela batalhas espirituais, seja ela o trabalho do ministério que é árduo. O ministério é árduo. Porque o trabalho no ministério, dentro da igreja, seja qual for a área, você vai sofrer pressões emocionais, pressões de pessoas ao seu redor, cobranças, e o diabo não vai estar feliz. Porque lembre do que a palavra diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Só que o principado e a potestade, ele não vai te tocar, ele não vai te dar uma rasteira e uma bicuda. Apesar de que lá no Ribeirinho eu peguei uma bicuda na rede, cara. Capeta enjoada, né? Eu tive lá, né, ano passado, e... Sério? Aí nós estávamos fazendo, eu e a Ediane, um trabalho de oração por todas as famílias. E, então nós oramos tanto que eu fiquei sem voz. E, obviamente, Fábio, no meio dessas famílias, há pessoas endemoniadas, pessoas possessas de espíritos malignos. E a gente teve que enfrentar algumas situações de possessão maligna lá. E repreende, e aí quando foi de noite, o clima pesado, né? Já sabia que o inimigo estava mordido comigo. Aí o pastor Paulo lá, André, o clima está pesado. Eu falei, relaxa que amanhã melhora. Aí fomos dormir, de noite, moleque, eu senti uma bicuda na rede. Não dormi a noite toda com aquela pressão, assim. Parecia que o quarto estava diminuindo de tamanho. Aí eu lá na minha rede, lá, amarrado, sai daqui. Deixa eu dormir, capeta. Foi, irmão. Aí de manhã, encontrei o pastor Paulo de manhã. O Paulo, que noite. Eu falei, eu já sabia. Seja bem-vindo ao Ministério de Libertação. Ainda bem que não é muito a minha área, mas é porque naquele momento era necessário. Vamos lá, próximo texto. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 1. Finalmente, irmãos... Não. 1 Tessalonicenses 4, 1. Está certo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira, pois deveis viver e agradar... Não. Estou lendo o texto errado. É isso mesmo. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do nosso Senhor Jesus. Então, vou ler rapidamente de novo para vocês compreenderem aqui a interpretação. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de quê? De como viver a fim de agradar a Deus.
Como é que você deve viver? Qual é o seu procedimento no dia a dia? Faça da sua vida algo o qual Deus se agrada. Toda atitude que você tiver, pense, será que isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Será que essa minha atitude agrada a Deus? Será que a forma como eu tratei o meu irmão daquele dia agradou a Deus? Será que a forma como eu tratei o meu marido, a minha esposa, o meu filho agradou a Deus? Será que quando eu retive algo, ao invés de fazer, agradou a Deus? Será que ao invés de eu visitar o meu irmão numa dificuldade, eu preferi ficar em casa dormindo, agradou a Deus? Então, quando você analisa o teu comportamento, filtrando baseado no amor que Deus tem, da forma como Ele gostaria que você procedesse, faz toda a diferença. Isso é uma forma de maturidade. Isso vai te fazer crescer. É você ver se as tuas atitudes agradam a Deus. É óbvio que é um processo, é óbvio que você não vai fazer 100% que agrada a Deus de um dia para o outro, e eu não sei se até o final da tua vida tu vai conseguir, mas você tem que lutar constantemente para você agradar a Deus. No seu procedimento, no seu agir, e o mais difícil, na sua forma de pensar. Porque ninguém prega sobre pensamentos, mas a gente tem que ficar atento ao que a gente pensa, o que a gente alimenta no dia a dia aqui. Ok, vamos para o próximo texto. Estamos acabando os versículos, tá? Terminando os versículos, eu vou fazer um release de algumas pessoas importantes para concluir a palavra de hoje. Abram aí a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4. Irmão, eu queria dar um testemunho para vocês rapidamente, enquanto vocês abrem aí. Quando eu me converti a Jesus Cristo, há mais ou menos 20 anos atrás, eu não sei exatamente o mês, mas vamos considerar aqui ano de 1998, 99. Eu me apaixonei por o Evangelho, me apaixonei por Jesus, pela experiência que Ele me trouxe. E uma das coisas que eu pedia para Deus, eu li aquele texto de Salomão, quando ele falou, dai-me sabedoria e não riqueza. Então, algo que eu sempre orei. Nunca deixo de orar. Deus, eu preciso de sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com a minha vida. E eu tive que aprender a duras perdas, crises de depressão, situações difíceis que eu passei, para aprender a ser sábio, a lidar com certas situações emocionais, financeiras. Então, voltando àquele versículo anterior, peça a Deus sabedoria. A lidar com os irmãos da rua, peça a Deus sabedoria. Para lidar na Reviver, Betesda, Casa do Pai, 14. Cada congregação, peça sabedoria para lidar com os irmãos. É muito difícil você lidar com pessoas tão diferentes. Personalidades diferentes. Ambições diferentes, você conviver com essas pessoas. Saber conduzir cada uma baseado na sua vida de cada pessoa. É difícil demais, gente. Então, dá um tempo para os líderes, por favor. Dá um voto de paciência, que não é fácil, né? Vamos lá. Colossenses capítulo 4, verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada pessoa. É dos de fora. Aqui, ele não está falando com os de dentro, mas o nosso procedimento com os de fora. Porque todo mundo aqui trabalha, atende centenas de pessoas, e você lidar com cada situação complicada, meu amigo, cada situação complicada. E Colossenses falam, sejam sábios nesses procedimentos, porque nós somos espelhos para as pessoas de fora. Ainda mais se eles souberem que você é cristão e que você é crente, eles estão te observando. E eu já me recordo de várias vezes que eu falhei diante dos homens do mundo, né? Me arrependi e me entristeço, porque eu lembro desse texto.
a gente tem que agir corretamente com as pessoas que são do mundo. Né? 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro 3, 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Errais por não conhecer o poder e as Escrituras. O poder e as Escrituras. Tem muita gente que conhece a Escritura, não conhece poder. Tem gente que gosta do poderzinho, mas não gosta de ler a Bíblia. Então, vamos equilibrar a nossa vida. Estude a palavra, leia a palavra. Se você não gosta de ler muito, igual eu não gosto de ler muito, ouça a palavra. Põe a Bíblia em áudio. Eu faço isso. Sério. Eu trabalho com computador quase 10 horas por dia. Meus olhos ficam muito cansados, então ainda vou ter que ler a Bíblia. E às vezes as letras embaralham. Então, ouvir a Bíblia. Tem a Bíblia em áudio. Ouça pregações de pessoas que são referências. Ajuda a você aprender constantemente. Mas mantenha-se no crescimento da palavra. Poder de Deus. Oração, jejum. Mantenha uma constância de busca por mortificar a nossa carne aí. Toda semana, faça um jejum. Eu comecei o ano com esse propósito, de toda semana fazer jejum pelo menos 1 ou 2 dias. 1 ou 2 dias. Aí eu vou trabalhar fora de casa, já sei que eu não vou comer a comidinha da mulher, aí eu aproveito e faço o jejum. Né? Somebody love? Usem das estratégias, sejam sábios. Ok? Agora é importante saber que existem, posso afirmar, baseado em minha própria experiência, naquela ciência que a gente chama de observação, que atitudes certamente dizem muito mais quem você é do que as suas palavras. O que é que isso tem a ver com maturidade? Justamente, apesar de que qualquer um fale em diversas conversas, faça lindas postagens nos feeds de Instagram, ou apresente ou aparente algum tipo de maturidade, serão sempre as suas atitudes e a sua capacidade de lidar com os antagonismos, as brilhanturas e os desapontamentos. Sim, são essas atitudes que mostrarão quem você é. E se você está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que vivamos para agradar a Deus, ou se nós estamos em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, tendo uma forma agradável de nos relacionarmos com os de fora. E se efetivamente estamos em 2 Pedro, capítulo 3, crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero lembrar uma coisa, idade não é maturidade. A Bíblia nos mostra, na sua história, que pessoas novas fizeram grandes coisas. E aí eu fiz questão de relatar algumas delas. E agora eu peço licença para os irmãos para ler, porque realmente eu não consegui decorar tudo. Imagina uma pessoa fazer uma sentença lá de cabeça, né? Vamos lá. José, o filho da velhice do patriarca Jacó, que veio a ser Israel, que em seus 17 anos de idade fora vendido, tornando-se escravo na terra do faraó. Apop I, pertencente à linhagem dos Ixos que governou o Baixo Egito. Sendo, pois, servo na casa de Potifar, não cedeu em nenhum momento à sedução de uma mulher madura e rica, mas antes se manteve íntegro e, após ter sido caluniado e envergonhado diante de todos os empregados que o viam como um excelente líder, e tendo a lealdade manchada por causa de uma mulher rejeitada, mesmo sendo levado ao cárcere, manteve-se firme. Um jovem que foi vendido pelos irmãos, tendo suas emoções extremamente testadas ao limite, quando discutiam sobre matá-lo ou vendê-lo. Abençoado pela intercessão de Rubem, o irmão mais velho, agora se vê dentro de uma prisão, sem a certeza de sua vida ou liberdade, construía dentro de si a esperança de dias melhores, diante de tamanha tribulação e injustiça. José veio a ser líder dos carcereiros e até mesmo responsável por todos os presos, demonstrando assim a sua maturidade diante da traição, prisão e injustiça. 17 anos de idade. Vamos falar agora de Samuel. Samuel, o fruto das lágrimas de Ana,
uma mulher até então estéril, mal interpretada pelo profeta Eli, em uma geração pecadora, veio a ser um dos maiores profetas da Bíblia. O homem que ungiu Davi 1000 anos antes de Jesus. Entre 4 a 6 anos de idade, foi levado ao templo para ser consagrado ao serviço sacerdotal. 4 a 6. Samuel viveu como um jovem em tempos quando a palavra do Senhor era rara. Você pode procurar isso em 1 Samuel capítulo 3. Nesse período, Israel prevalecia a anarquia, a iniquidade, a imoralidade de toda espécie. Eram períodos violentos de transição entre todas as nações, condições que produziam facilmente os homens mais malignos, porém dessa era confusa e degenerada geração, emergiu Samuel, um homem íntegro que andou diante do Senhor como profeta. Vamos lá. Davi, grande rei das ovelhas, desprezado pelo pai, foi ungido rei de Israel ainda na sua adolescência. Excelente músico, estrategista e empreendedor. Ótimo líder, temente a Deus. Teve seu ápice da fé nessa fase, ao desafiar o maior guerreiro da nação dos filisteus, o desafiando com suas roupas esfarrapadas, sua funda e algumas pedrinhas. Davi amou a Deus toda a sua vida, mas foi na sua juventude, na sua experiência, que o fundamentou. Então, um adolescente lá, de trás das malhadas, é lá que foi construído um homem. É lá de trás, não foi no reinado. A base foi antes, Salim, foi antes. Foi na infância e na adolescência. Poderíamos ainda falar de Daniel, de Marcos, de Timóteo, mas eu quero destacar aqui também Josias. Foi o rei de Judá no período de 640 anos a 609 a.C., lá em 2 Reis 22, vocês procuram. O seu avô, rei Manassés, um dos mais perversos de todos, reinou por 55 anos, perseguiu as pessoas piedosas, reprimiu a verdadeira religião em Judá. Seu pai Amon governou por apenas 2 anos e deu continuidade às práticas malignas de Manassés. O seu reinado foi interrompido por intrigas na corte que culminaram no seu assassinato. E numa época difícil, de péssimo exemplo de avô, péssimo exemplo de pai, nasce Josias, que chegou ao trono com 8 anos de idade. Aí você pensa, o avô não presta, o pai não presta, esse moleque não vai prestar. Não. Josias fez grandes reformas, destruiu os postes ídolos, depois, como sacerdote Ilquias, redescobriu a lei de Deus, recebendo assim a palavra da profetisa Uda, que é a mulher de Salum, que por causa do grande mal de Israel, das gerações passadas, um grande mal sobreviria sobre Israel, mas por causa do coração de Josias, naquele tempo a nação teria paz. Josias começou com 8 anos. Reflitam sobre as suas atitudes, como você tem reagido às adversidades, como você tem amado as pessoas ao seu redor, como você tem sido relevante para esta geração. Independente se você ainda não atingiu a maturidade devidamente explicada nessa palavra, ou ainda é um jovem na fé, como todos os exemplos aqui explanados, sim, você pode ser uma grande diferença aqui na comunidade Vinho Novo. Então, vou ler novamente para terminar o livro de 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Essa era a palavra de hoje, os amados irmãos. Amém? Vamos ter maturidade, vamos crescer e saber lidar com as dificuldades. Não adianta choramingar, bater o pé. É tempo de enxergar com os olhos do Senhor cada situação que nós estamos vivendo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor.
nós em nenhum momento seremos desamparados. Ontem eu estava ouvindo uma música antiga que dizia que o Senhor é uma ponte sobre águas turbulentas. Independente da situação que você esteja vivendo hoje, seja ela de paz ou seja ela de dificuldades, tenha sempre em mente o teu relacionamento com o Senhor. A tua forma de lidar com essa situação seja uma forma de paz, de aceitação, de compreender o propósito de cada situação que você esteja vivendo. E se for razões de erros, que conserte os erros. Se for frutos de falhas, conserte suas falhas. Porque grandes coisas virão sobre aqueles que colocam e depositam no Senhor a sua confiança. Por isso, essa manhã, Jesus, nós queremos depositar em Ti a nossa confiança. E crer que o Senhor está sim no controle. E peço e abençoo a Tua igreja durante essa semana, esses dias, para que venham crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, igreja.